Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta quinta-feira, dia 6. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve aumento de pouco mais de 2% no número de eleitores que vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores neste ano. São Paulo continua com o maior colégio eleitoral do Brasil. Reportagem Felipe Moura. Cerca de 147 milhões e 900 mil brasileiros estão aptos a votar nas eleições municipais de 2020. É o que mostram os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira. Esses cidadãos vão poder escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios no pleito do dia 15 de novembro. De acordo com o TSE, o número de eleitos cresceu 2,66% em relação às últimas eleições municipais. O estado do Amazonas foi aquele que apresentou o maior crescimento na quantidade de eleitores, quase 8%. O único estado que teve redução foi Tocantins, que tinha pouco mais de 1.037.000 eleitores e agora tem 1.035.000. O estado de São Paulo continua com o maior colégio eleitoral. Cerca de 33 milhões e 500 mil paulistas estão aptos a votar. Já o município de Araguainha, em Mato Grosso, com apenas 1.001 eleitores, é o menor. No recorte por gênero, 52,49% do eleitorado é composto por mulheres e 47,48% é formado por homens. O governo estadual divulgou uma nova liberação para a retomada da economia nas cidades que estão há 2 semanas na fase amarela do Plano São Paulo. Restaurantes agora podem ficar abertos até às 22 horas. Quem traz os detalhes é Daniel Marques. O governo de São Paulo decidiu permitir que restaurantes, padarias e similares fiquem abertos até 10 horas da noite nas regiões do estado que ainda estão na fase amarela do Plano São Paulo de retomada. Antes, o horário máximo de funcionamento era até às 5 horas da tarde. A liberação vale para os municípios que estão há mais de 14 dias, 2 semanas, na mesma categoria. De acordo com o governador João Dória, a decisão ocorre porque a liberação anterior não gerou aumento no número de casos de Covid-19. Mas os comerciantes precisam ficar atentos. Só é permitido consumo em locais arejados ou ao ar livre. É obrigatório que tenha assentos para todos. Não é permitido que os clientes fiquem em pé. A ocupação máxima deve ser de 40% e os estabelecimentos devem funcionar por no máximo 6 horas por dia. O governo orienta ainda que os atendimentos sejam feitos com agendamento prévio para evitar aglomerações. Funcionários e clientes devem usar máscaras, retirando somente na hora de comer. Caso os testes comprovem a eficácia da vacina contra a Covid-19, desenvolvida por Oxford com transferência de tecnologia para a Fiocruz, as doses só serão disponibilizadas em 2021. Jalila Árabe fala sobre o assunto. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19, chamada de vacina de Oxford, só estarão disponíveis no ano que vem. A informação foi revelada pela direção do Instituto Biomanguinhos da Fiocruz em audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. As primeiras 15 milhões de doses disponibilizadas pela Fiocruz só chegarão em janeiro de 2021. No entanto, o cronograma definitivo para a chegada da vacina aos postos de saúde ainda não está fechado. Durante a audiência, parlamentares ressaltaram a importância do planejamento na distribuição das doses, a fim de conscientizar que, em um primeiro momento, pode não haver vacina para toda a população. O diretor do Instituto Biomanguinhos, Maurício Zuma, explicou que a vacina é líquida e de aplicação intramuscular, o que facilita a logística. Ela pode ser conservada em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, como acontece com outras vacinas. Segundo a Fiocruz, as primeiras 30 milhões de doses da vacina de Oxford virão do exterior e serão finalizadas pela Fundação. O acordo prevê a produção nacional de outras 70 milhões de doses. O representante da Fiocruz lembrou que tanto a produção da vacina quanto a transferência de tecnologia dependem de recursos orçamentários. O coordenador da comissão externa, deputado Dr.
Luiz Antônio Teixeira Júnior, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou para a edição de uma medida provisória prevendo R$ 2 bilhões com esse objetivo. A contaminação nas cervejas Baker, que levou a óbito 10 pessoas, não foi um evento isolado, segundo o relatório do Ministério da Agricultura. Renato Franco explica o caso. O Ministério da Agricultura concluiu o relatório sobre a fiscalização realizada na Baker e apontou que a cervejaria mineira poderia ter feito ainda mais vítimas. As investigações confirmaram a contaminação de cervejas por mono e de etileno glicol desde janeiro de 2019. Esses produtos causaram, segundo a investigação, a intoxicação de 29 pessoas. 10 delas morreram. Logo após os primeiros casos ganharem repercussão, o órgão federal retirou do mercado mais de 80 mil litros de cerveja que estavam contaminados. Em coletiva remota à imprensa nesta quarta-feira, o coordenador-geral de vinhos e bebidas do MAPA, Carlos Miller, disse que o fechamento da fábrica evitou o mal maior. Os técnicos proibiram inclusive a produção no tanque onde os peritos encontraram o vazamento dos químicos. Havia ali 18 mil litros de cerveja com teor semelhante ao que causou as mortes. Miller alertou que a contaminação foi generalizada. É bastante importante ressaltar que essa ação positiva do Ministério da Agricultura pode ter evitado, sim, a ocorrência de novos óbitos e a ocorrência de problemas maiores. Segundo o coordenador de vinhos e bebidas do MAPA, as apurações indicam que a Baker adotou práticas irresponsáveis ao utilizar líquidos tóxicos para refrigerar os produtos de forma deliberada, quando poderia se valer de alternativas atóxicas, como álcool etílico potável. Miller descartou ainda a possibilidade de formação de produtos tóxicos pela levedura formada ao longo do processo produtivo, hipótese defendida pela empresa em algumas oportunidades, como audiências públicas em Belo Horizonte. Não há possibilidade, nas condições em que estudamos, da levedura estar produzindo os glicóis, e daí tampouco faria sentido os resultados de análises obtidos. Se fosse assim, teríamos a presença dos glicóis em todas as amostras, o que não é o caso. A cervejaria Baker segue interditada até que seja possível afirmar que não há riscos para a produção de cerveja no local. A empresa ainda não se posicionou sobre o relatório final do Ministério da Agricultura. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!